Mitologemas, Encarnações do Mundo Invisível, por James Hollis, Editora Paulus, canal Le Conde. Nono. Nossas histórias como nosso mito pessoal. Um homem encontra os destroços de seu navio, conta para si mesmo as histórias necessárias, o que quer que sejam os deuses, nossas próprias vozes medrosas ou intimações da ordem invisível das coisas. Stephen Dunn, Odysseus Secret. O mundo invisível governa o mundo visível, o que é uma das razões pelas quais é tão difícil ser consciente por completo, ou pelo menos em parte. Toda a vida é a representação não só de uma história, mas de muitas. A história que conhecemos conscientemente, ou que acreditamos conhecer, é raramente a história inteira que está se desenrolando dentro de nós. Nossas histórias vão fundo, muito fundo, para dentro do reino arquetípico, do código genético, da história tribal, da família de origem, tanto as conhecidas quanto as reprimidas, assim como as mitologias nas quais vivemos no dia a dia, os complexos. Cada complexo é uma fração de uma visão de mundo inteira, de um sistema de valores e de uma série de respostas somáticas e afetivas programadas. Quando algum complexo está ativo, por exemplo, o sujeito vive a antiga história do filho rejeitado, do preferido do papai, da esperança da mãe ou do ressentimento dos irmãos. Quando estamos nas garras de um complexo, estamos sempre no passado, no lugar de origem e na urdidura e trama de sistemas de valores dos quais somos, na melhor das hipóteses, apenas vagamente conscientes. Como analista junguiano, minha vocação diária é a de ler superfícies. O que dizemos, o que não dizemos, o que o corpo diz, o que os padrões de comportamento atestam, o que as imagens oníricas insinuam, e daí por diante. Às vezes é um trabalho estranho, difícil, até mesmo alienante, coberto de segredos e cercado de uma mistura curiosa de mistério, terror e maravilhamento. Muitas vezes tenho percebido, assim como todo analista, que nossas histórias estão vivendo através de nós, em vez de nós as estarmos criando. Chega de soberania do ego. Perceber com sinceridade que existe um código genético, um mito familiar e agrupamentos de energia psíquica vivendo através de nós é no mínimo humilhante. Somos forçados a aprender que existem histórias conscientes e inconscientes que tomam corpo através de nós todos os dias, assim como histórias arquetípicas da espécie, das quais somos apenas um pequeno portador, embora sem paralelo no mundo. Ao perguntarmos qual é sua história, somos obrigados a perguntar quais são suas histórias, pois não somos uma narrativa única. O que é humilhante é o reconhecimento com a idade, a repetição e o alargamento da consciência de que temos menos autonomia na construção de nossas vidas do que havíamos fantasiado. No final, o resultado principal de uma análise de longa duração não é a solução de nossos dilemas, pois a vida não é um problema, mas um desenrolar progressivo do mistério. A descoberta mais prazerosa é a de que nossas vidas tornam-se mais interessantes para nós ao percebermos que fazemos parte de um mistério maior. Esse é um reposicionamento apropriado do ego, de sua fantasia imperial para seu lugar singular, pessoal. Tornamo-nos testemunhas maravilhadas do grande teatro no qual desempenhamos nosso papel, e somos lembrados da progressiva encarnação que ocorre até mesmo nos momentos mais modestos.
A revelação de que nossa história irá se mostrar interessante para nós parece uma esperança modesta em face do sofrimento ininterrupto, mas é o que é mais significativo sobre nossa breve permanência nessa terra. Nenhum mosaico está completo sem seus fragmentos separados, brilhantes. Reconhecer as histórias que estão vivendo através de nós é recuperar a magnitude de maravilhamento que tínhamos na infância. Reconhecer as histórias que estão vivendo através de nós é recuperar a magnitude de maravilhamento que tínhamos na infância. Começa no maravilhamento. Quando visitei meu neto de 4 anos de idade recentemente, ele me bombardeou com perguntas. A mãe dele conta que é um pesadelo tirá-lo de uma loja de utensílios domésticos. Ele é cheio de perguntas porque está completamente maravilhado com o mundo que se revela para ele. Ele não só pergunta como as coisas funcionam, mas por quê? Por quê? Por quê? Esse é um tipo de questionamento que nossa mente ainda faz, mesmo que nossa consciência tenha se tornado inerte, presa em repetições. Um dos poucos homens modernos que continuou a fazer perguntas infantis tão elementares que abrem abismos profundos diante de nós foi Ludwig Wittgenstein. Ele podia perguntar não só por que um fenômeno poderia ocorrer, mas como poderíamos observá-lo e convertê-lo em algo dentro de nós. Tais indagações sempre se chocam a princípio nas convenções através das quais apreendemos o mundo, mas no fim nos levam a perguntar se isso e nós existimos mesmo. Muitas vezes, no entanto, o sabor e o sentido de nossas vidas está circundado por questões específicas. Nesta jornada que chamamos vida, vivendo as questões, procurei identificar 10 questões dessas que estão à altura de nossa jornada, acreditando que se não fazemos grandes perguntas, nossas vidas serão pequenas. Mas também devemos considerar algumas das questões menos conscientes, menores, que governam nossas vidas. Como posso ficar seguro? Tal questão só pode gerar mais insegurança, pois não importa com que tipo de conforto resolvemos responder a essa questão, mais dinheiro, o parceiro certo, um Deus previsível, ele irá nos fornecer mais insegurança, já que a segurança que buscamos nunca irá se mostrar realmente segura. Se perguntamos: como posso encontrar um parceiro que satisfaça as minhas necessidades? Estamos, através do potencial de controlar o outro implícito nessa pergunta, assim como seu potencial inerente de existir separado de nós, destruindo de cara o relacionamento que buscamos para uma satisfação narcísica. Se alguém pergunta: como posso fazer as pessoas me respeitarem ou gostarem de mim? A relação incerta dessa pessoa com o si mesmo minará repetidamente nossa intenção consciente e criará uma atmosfera na qual nossa dúvida de nós mesmos despertará a dúvida nos outros. Viver tal pergunta fará com que o sujeito haja como um mero ator que vive apenas para o gosto perceptível dos outros. Se a pergunta for: como eu evito ofender a Deus? É bem provável que tenhamos ofendido a Deus, mas por termos nos desviado de nossa individuação, por termos sabotado o projeto que somos nós. Normalmente, a pergunta implícita e às vezes explícita de nossa família de origem se torna a nossa pergunta também. E rara é a pessoa que conseguiu transcender de verdade o poder de tal mecanismo inconsciente mitológico. Quando eu tinha a idade do meu neto, eu consigo identificar esse momento pelo lugar no qual morávamos. Lembro-me de fazer outra pergunta. Eu me sentava na grama e olhava para o céu. Eu pensava, utilizando uma linguagem comum aos adultos, que o céu formava uma oval, uma célula, por assim dizer,
que era uma célula no cérebro de um pensador gigante, um Deus, e que eu e o mundo que eu conhecia éramos uma ideia, talvez um sonho daquele grande pensador. Ao mesmo tempo, ocorria a mim que esse pensador ou sonhador poderia ter outro pensamento, outro sonho, e que eu desapareceria. Não contei a ninguém sobre essas reflexões, pois eu temia o ridículo, ou talvez por estar me aventurando em alguma zona proibida, assim como quando aprendi sobre o sexo ao cantar inocentemente uma cantiga que outra criança me havia ensinado. Tais questões não deveriam ser abordadas. Estava claro. O sexo tornou-se luminoso naquele exato momento. Foi durante a Segunda Guerra Mundial, e eu voltava para casa cantando a plenos pulmões: Lost my arm in the army, lost my leg in the navy, lost my balls in Niagara Falls and found them in the gravy. Perdi meus braços no exército, perdi minhas pernas na marinha, perdi minhas bolas em Niagara Falls e encontrei-as no caixão. Também cantei Whistle while you work, Hitler is a jerk, Mussolini beat his Winnie, now it doesn't work. Assobie enquanto trabalha, Hitler é um babaca, Mussolini mordeu seu pinto, agora ele não funciona. Achei essas canções atraentes, não porque eu entendia o vocabulário, mas porque elas rimavam. Aprendi rapidamente que ninguém incursiona por essas regiões. Uma admonição que estendi de maneira prudente às especulações teológicas. Naqueles dias, tínhamos a fantasia de que alguém iria nos chamar em um canto e nos contar o sentido dessa jornada. A vida parecia grande. O corpo caiu em uma anarquia. A sociedade exigia e nós consentíamos. Agora, todos esses anos depois, com todos os destroços na estrada, toda a carnagem do coração, ainda não sabemos a resposta para a pergunta de A.G. de Hugh. Se nos afastamos da consciência, com sua dádiva dolorosa da responsabilidade, pode ser que queiramos culpar os outros, apesar de as únicas pessoas que estão presentes em todas as cenas dessa longa novela serem nós mesmos. É possível, então, que tenhamos alguma coisa a ver com tudo isso. É possível que seja importante discernir quais mitos estamos vivendo. Agora, você já sabe que seus pais desistiram da busca. Pararam de fazer perguntas. Os professores frágeis, os clérigos com seus terríveis penteados, os políticos envaidecidos, todos fizeram o mesmo. Na verdade, ninguém tem a resposta. Nunca teve, nem nunca terá. Contudo, sua história passa por você, fazendo escolhas por você, criando história, convidando futuros. O que não é consciente lhe possui, e muito pouco é consciente, até mesmo para aqueles que tentam. Mais do que nós fazermos nossa própria história é que nos faz. O que ignoramos sobre o mito que se desenrola dentro de nós virá ao nosso encontro, ou parecerá que está vindo ao nosso encontro, como Jung disse muitas vezes, como se fosse o ministério do destino. Por exemplo, nossas imagos relacionais, a ideia de si mesmo, a ideia do outro, o cenário para a reencenação, levarão o indivíduo a escolher sempre o mesmo tipo de pessoa, a ansiar antigas dinâmicas e chegar a conclusões semelhantes. Ou então iremos nos encontrar esbarrando repetidamente nos limites da escolha que constringiram nossa família de origem.
Ou nós nos conformamos de forma silenciosa com esses limites e assim minamos nosso projeto de individuação. Ou gastamos enormes quantidades de energia buscando uma supercompensação desses limites, produzindo de maneira involuntária outras distorções no nosso mito. Como foi que a história se perdeu? Ó fantasma perdido e pelo vento molestado, volte para cá. Thomas Wolfe, Look Homeward, Angel. Que distingues, além disso, no escuro do passado e no seio do tempo? Shakespeare, A Tempestade. Quanto disso, então, é escolha real, guiada pelo escuro do passado e seio do tempo? E como foi, para início de conversa, que a nossa história se perdeu? Faz parte do nosso conhecimento intuitivo de criança que fomos enviados para este mundo com uma história dada pelos deuses. Como encenamos essa história, sofrendo as várias crucifixões dos desejos do ego por conforto e segurança ao longo do caminho, é o que Jung quer dizer com o mitologema da individuação. A individuação, muitas vezes confundida com o individualismo e seus consequentes narcisismo e paixão por si próprio, é muito mais uma provação dos chamados, das angústias, entradas em caminhos errados e humilhação perante os deuses. A violação desse mito pessoal levará a patologias de vários tipos, ao nosso sofrimento e ou daqueles ao nosso redor. Uma traição involuntária, assim, irá ferir o corpo, o nosso e dos outros, e causará aquele rompimento que chamamos de neurose. A fuga do chamado dos deuses é a principal patologia do nosso tempo e todos nós caímos nela. No útero, os olhos não enxergavam, os pulmões não respiravam, nós flutuávamos eternamente pelo espaço interno. O tempo, a consciência, só podem ser engendrados no nascimento. Não é de se espantar que o mito que aparece na origem de quase todos os povos é o da perda do paraíso, ou seja, da conexão primal e a queda na consciência que só é possível por meio dessa perda. Ao mesmo tempo em que muito de nossa identidade está condicionada pela genética e pela cultura, é justo observar que todos nós experimentamos a dupla ferida da superproteção e do abandono. Dada a magnitude, a amplitude e a duração desses eventos existenciais, criamos estratégias para lidar com eles através do ensaio e erro, baseados, na melhor das hipóteses, em leituras parciais do mundo. Ao mesmo tempo em que a vida irá nos apresentar outras interpretações, outras experiências de relacionamento, outras forças, poucos paradigmas de nós mesmos e do mundo são mais poderosos do que aqueles que se apresentam a nós quando estamos mais vulneráveis, mais impressionáveis, menos capazes de discernir alternativas, menos capazes de refletir. Assim, como é que podemos querer viver nossas histórias quando essas lentes deturpadoras e essas estratégias de controle de ansiedade prevalecem? Essa colisão inevitável da natureza e da criação, da alma e do meio, é a forma como perdemos contato com o nosso mito pessoal e caímos no mito de outrem. Nossas vidas são gastas, então, a serviço de mitologias conflitantes, uma dada pelos deuses, outra adquirida por meio de nossas interpretações do mundo. Somos um país dividido, estrangeiros de nós mesmos. A antiga admonição zen de se procurar a face que possuímos antes de o mundo ser criado é uma recordação do nosso mito primal. No entanto, nossas histórias são incoerentes e quebradas. Talvez sejamos mesmo personagens secundários nessa história que chamamos de nossa vida.
Às vezes somos apenas espectadores, esperando até o fim para ver qual era o enredo da novela. Uma história tão breve, tão frágil, tão corrompida. E muitas vezes descobrimos que vivemos a vida de outrem, a história de outrem. Histórias de histórias. Pode ser esclarecedor refletir sobre a narrativa de outras pessoas. Franz Kafka, mais do que qualquer outra pessoa, escreveu suas histórias a partir de suas feridas. Ele escreveu para se salvar, para expressar seu profundo insight e para encontrar algum alívio. Mas não havia nenhum. No conto O Julgamento, por exemplo, Kafka ilustra o poder de um complexo nuclear. Nesse caso, o complexo do pai negativo. Lembrem-se que o sistema de valores, os afetos ativados e o vínculo com a história é normalmente primitivo, fenomenológico e experimental. A imago paterna arquetípica funciona como um mitologema que nos coloca em ação, a saber, até onde conseguimos perceber nosso próprio valor e nossa gravitas psicológica. Nós precisamos criar uma forma de exercer nossos poderes a serviço da alma. Se o sujeito sente um apoio em prol da legitimidade dessa diligência e a coragem de desempenhá-la, ele estará a serviço do mitologema do pai positivo. Se, consciente ou inconscientemente, ele acredita ser inadequado para a tarefa, então a carga energética é negativa. É nossa incumbência refletir sobre que tipo de energia governa a nossa história. A ativação do mitologema é apenas parcialmente uma consequência da experiência paterna real e é reforçada ou contradita por outras experiências culturais e relacionais. Assim como Jung descreveu o complexo como uma personalidade dissidente, também podemos enxergar tais complexos como mitologias dissidentes, ativadas por estímulos conscientes ou inconscientes, encenando seu programa arcaico, recriando nossas identidades em tempos e lugares distantes. Vivendo como ele viveu, com um pai crítico e exigente, a jornada de Kafka divergiu para uma resistência a uma força maior do que ele próprio. Ele extrapolou o encontro com o pai que lhe negava a vida para o Deus da religião patriarcal de seu povo. Ele obteve um doutorado em direito, mas ganhou a vida como atuário de uma companhia de seguros. Em O Julgamento, um jovem tem um amigo na Rússia com o qual ele se comunica por cartas. Para um europeu ocidental, a Rússia no começo do século passado significava um convite à aventura e à descoberta, assim como já havia acontecido com o oeste americano. O amigo o instiga a deixar Praga e ir para a Rússia para começar uma vida nova. O pai encontra a carta e diz ao jovem: "Eu agora o condeno à morte por afogamento." Obedientemente, o jovem caminha pelas ruas de Praga, cruza uma ponte e pula no rio. A conclusão é chocante, chegando a ser inacreditável. Nós gostaríamos de dizer, mas isso não acontece na vida real. Ninguém destruiria a própria vida de forma tão casual, diríamos. Ninguém exerce tanto poder sobre outra pessoa. No entanto, muitos de nós vivemos tais mitologias básicas. Destruímos nossas próprias possibilidades com comportamentos de evitação ou anulação. Um mitologema tão incapacitante é o inimigo da vida, o oponente do risco e da aventura, a negação da nossa história. Todos nós possuímos um pouco desses complexos em ação, embora em diferentes graus de magnitude. Quem nunca se afogou nas águas insurgentes do inconsciente? Onde quer que tenhamos negado nossas possibilidades, sido convenientes com o medo, denigrido nossas aspirações pessoais, conspirado a favor do nosso invasor,
estivemos em contato com as forças dessa energia paterna negativa. Onde quer que tenhamos negado nossas possibilidades, sido coniventes com o medo, denegrido nossas aspirações pessoais, conspirado a favor do nosso invasor, estivemos em contato com as forças dessa energia paterna negativa. Apesar de todo o seu brilhantismo, Kafka conhecia muito bem essa energia. Ela dominava a sua vida. Ele sabia que nunca poderia escapar do seu julgamento e que por trás do pai estava a Imago Dei, o Javé austero e julgador, de cujo olhar penetrante ninguém consegue se esconder. No conto de Kafka, A Metamorfose, o personagem principal, Gregor Samsa, acorda um dia e descobre que se tornou um inseto gigante. Ele fica desnorteado, desorientado e continua pensando em chegar ao trabalho na hora. Sua família sente repulsa, o rejeita. Nada novo, pois eles já o chateiam há muito tempo. Eles o consideram um estorvo e atiram maçãs contra ele. Apesar do caráter absurdo dessa metáfora, Kafka mais uma vez retrata a deformação do mito pessoal pelo poder do complexo. Ele viveu e consegue transmitir uma metáfora que incorpora o dilema da despersonalização radical. Em Um Artista da Fome, Kafka descreve um artista de circo cujo talento é o jejum. Ele jejua e faz disso uma arte. Por um tempo as pessoas ficam curiosas e vêm vê-lo não comer. Mas elas supõem que ele come escondido. Pouco depois aparecem atos mais intrigantes e a audiência cai. Quando lhe perguntam o motivo pelo qual ele não come, ele responde que comeria com prazer se houvesse encontrado algo que lhe agradasse. Quantos de nós tivemos áreas vitais de nosso chamado exauridas, simplesmente por nunca nos ter sido oferecido algo interessante? O artista da fome vai definhando aos poucos. Ele acaba como um amontoado de roupas numa jaula e é substituído por um tigre faminto. A multidão vem ver esse divertimento que a distrai de sua própria fome. Mais uma vez podemos ver a dramatização de um complexo poderoso com sua fantasia arcaica. Kafka não encontrou a sustentação que sua alma desejava, mas ele aprendeu a transformar sua vontade em arte. Um retrato duradouro de sua e de nossa fome emocional. A criança que não é alimentada só consegue funcionar dentro da esfera de sua própria experiência, em geral chegando à conclusão de que é vergonhoso ser alimentado e de que a vida não oferece nenhum conforto. Um artista da fome pode ser visto como a confissão pessoal de Kafka. Ele sofreu o poder da negação da vida de um núcleo introjetado, o pai negativo que o cercou por todos os lados, e ele padeceu de uma vida de inanição emocional. Para seu crédito, ele transformou seu sofrimento em uma expressão profunda, ao mesmo tempo em que continuava sob a influência desse mito destrutivo. Antes da tuberculose o consumir aos 39 anos, ele criou uma obra que falava da pobreza espiritual de toda a nossa época. Nossa admiração de sua obra não nos impede de desejar que ele tivesse conseguido encontrar algum alívio no final das contas. Caros ouvintes, o conto O Julgamento, também conhecido como O Veredito, de Kafka, pode ser ouvido aqui no canal. Rilke, que era contemporâneo e compatriota de Kafka, era chamado originalmente de René, foi obrigado a se vestir como uma garota e sua mãe lhe disse que ele era um pobre substituto de sua irmã que havia morrido. Na idade adulta, sua relação com as mulheres era tumultuada e transitória. Uma vez ele escreveu que não podia amar uma mulher porque não podia amar sua mãe.
ele também escreveu que havia construído defesas contra ela, apenas para assisti-la invadi-lo e ocupá-lo. Com um paradigma desses, ao se relacionar com as mulheres, como é que o adulto poderia ter qualquer outro curso para a sua própria vida? Hilke também era uma pessoa brilhante, cheia de insights, mas nenhuma alma assim dotada conseguiu escapar do poder de sua imago intrapsíquica. Por não ter sido cuidado pelo feminino arquetípico, ele se agarrava à vida de maneira muito delicada. Como uma flor muito frágil para o mundo, ele também teve uma morte prematura, depois do espinho de uma rosa complicar sua leucemia. Seu epitáfio foi para uma rosa, a qual, em suas camadas complicadas, e que vão se abrindo aos poucos, incorporava a rara beleza do mistério. Sofrendo a devastação dessa incursão, ele escreveu alguns dos versos mais sensíveis do século XX, poemas de grande anseio e ternura. E, no entanto, ele não conseguiu suportar o conforto de uma companhia. A história da celebrada poetisa Sylvia Plath também está impregnada desses complexos fundamentais. Sua mãe, uma mulher do Sul com um talento considerável, mas frustrada profissionalmente, viveu através da filha. Sua ambivalência e ciúme oprimiram sua filha com sua própria vida não vivida. Mas o poema mais famoso de Sylvia, Daddy, conta outra história. Seu pai era um professor na Nova Inglaterra. Em seu poema, ele é retratado como um monstro depravado, comparado ao Drácula ou a um nazista. Somos levados a suspeitar de um estrago terrível aqui, certamente molestamento infantil, dada a magnitude afetiva das metáforas. Segundo dizem, Otto Plath era apenas um neurótico normal, como a maioria de nós, embora melindroso e exigente, mas não um monstro odioso. Sua filha Sylvia, que no poema se compara a uma vítima de um campo de concentração nazista, não tem motivo para fazer uma comparação tão hostil. Ao se matar inalando gás de cozinha, ela foi tanto vítima quanto perpetradora. E escolheu deliberadamente pagar o preço e abrir o gás. As crianças nos vagões dos vários campos não tinham essa escolha, e sua memória não deve ser depreciada por comparações baratas. Ainda assim, a metáfora, como o inseto de Kafka, deve ser respeitada. Mas o que poderia tê-la levado a criar uma metáfora de tamanha magnitude? Em Daddy, Plath alude às suas tentativas de suicídio anteriores, quando ela tenta vingar-se de seu pai. Por um lado, ela possui uma mãe manipuladora que vive sua vida através de sua filha, empurrando-a para o estrelato enquanto estica uma perna para dar-lhe uma rasteira, transformando-a em uma celebridade cultuada após seu suicídio. Por outro lado, ela viveu com esse pai relativamente árido, impotente, que teve o mau gosto de morrer quando Sylvia tinha apenas 10 anos de idade. Seu crime monstruoso, então, não foi molestamento, mas abandono. Assim, carregando o pai negativo e exigente internamente, abandonada pela esperança de algum conforto, carregando as ambições ambivalentes da mãe, ela tenta várias vezes dar um fim à sua dor por meio de surtos psicóticos e suicídio. Não há um lugar seguro para ela, nenhum conforto. Por fim, quando uma babá chega atrasada em sua casa em Londres, a encontra com a cabeça no forno. Daddy permanece uma acusação poderosa. Não é tanto um poema quanto um cri de cœur.
é mais uma purgação emocional do que um poema. É menos uma emoção recordada num estado de tranquilidade de Wordsworth do que uma catarse de Billy Negra. Mas, acima de tudo, é uma lembrança perturbadora do poder dos mitologemas fundamentais com suas terríveis engrenagens em ação na nossa vida. Essa garota brilhante, inteligente, essa filha de pais perturbados, que eram eles próprios filhos de outros pais, não conseguiu deixar de ser a filha de seus pais. E quantos de nós conseguem? 2 outros exemplos breves, ambos presidentes dos Estados Unidos, Abraham Lincoln e William Jefferson Bill Clinton. Ambos chegaram a um poder enorme vindos de origens pobres. Ambos eram homens compulsivos, eloquentes, dotados intelectualmente e com complexos maternos maciços. Apesar de todos os seus talentos, ambos sofreram muito com essa questão fundamental. A força da imago arcaica nunca pode ser enfatizada o suficiente, tanto em sua capacidade de duplicar o passado, quanto no seu poder de permanência. Embora tenham comandado exércitos enormes, ambos permaneceram a serviço de suas mães ao longo de suas vidas. Todos nós conhecemos Lincoln como um grande estadista, que considerava a escravidão uma injustiça e que participou da pior carnificina dos Estados Unidos. Ele deixou a vida política em 1849, depois de uma carreira política pouco notável. Por 5 anos foi advogado em Springfield, foi juiz no sul do estado de Illinois, sustentou sua família e então, depois de uma depressão debilitante na idade adulta, retornou à política com novo vigor. Sua depressão parece caber naquilo que é chamado de uma crise criativa, a colisão da personalidade provisória com a insurgência do si mesmo. Se a pessoa consegue sair dessa catábase, ela se torna renovada e mais ampla. Novas partes da personalidade são reunidas. O si mesmo falso é desafiado. Uma energia renovadora surge de uma fonte interior. Mas a vida de Lincoln ainda era dominada pela ânima negativa. Seu pai havia sido distante emocionalmente, sua mãe rigorosa e crítica, mas aprobativa. Sua adaptação à energia masculina era distorcida pela ausência do pai. O único amor de sua vida, Annie Rutledge, morreu de febre em Nova Salem. Quando ele se casou, parece que foi mais por resignação do que qualquer outra coisa. Sua esposa, Mary Todd, hoje seria provavelmente diagnosticada com um transtorno bipolar. Ela tinha depressões profundas e sombrias. Passou um tempo considerável em uma clínica psiquiátrica depois de ter sido internada lá pelo filho vivo. Tinha ciúmes dos outros, era uma gastadora que comprava compulsivamente e que abusava emocionalmente e fisicamente do presidente Lincoln. Muitas vezes em Springfield encontraram Lincoln dormindo do lado de fora da casa, tentando fugir dela. Ela tinha acessos de raiva na Casa Branca e em público, e era um motivo de embaraço para todos. Mas o comandante supremo do maior exército do mundo na época era impotente perante ela. Lincoln considerava o seu casamento um inferno, mas era um inferno necessário, diante do qual ele se sentia incapacitado. Assim, podemos ver que ele reencena em seu casamento o masculino ausente e o feminino negativo. Aquilo que parece mais intransigente, menos suscetível às alterações da consciência, origina-se do mitologema fundamental. Lincoln via seu casamento como uma fonte de miséria de uma qualidade absolutamente infernal. Sua mãe, que em público ele chamava de anjo, foi cruel com ele e batia nele com frequência. Localmente, ela tinha uma reputação de imoralidade. Seus relacionamentos com as mulheres em geral eram notáveis pela sua passividade.
Mas levando em conta que sua mãe morreu quando ele tinha 9 anos de idade, ele também se sentia apavorado com a ideia de abandono, pois o que quer que ela tenha sido, ela era a única fonte de carinho na vida da criança. Não é de se estranhar, então, que ele encontrasse uma mulher como Mary Todd, que era mais do que tirânica em sua instabilidade emocional, e diante de quem ele era impotente e, ainda assim, morria de medo de perdê-la. Plus ça change, plus c'est la même chose. Bill Clinton compartilha de um passado semelhante. Um pai ausente, uma mãe dominadora, às vezes instável, a quem ele adora e teme, e uma incapacidade de transcender o paradigma. Ele se casa com uma mulher dominadora e se mete em casos amorosos compulsivos, quase levando sua vida à ruína. Esse padrão sugere a dupla necessidade de ser subserviente e, ao mesmo tempo, conectar-se compulsivamente com o feminino para alcançar uma segurança que compense a ameaça do abandono. A origem de toda possessão é uma ansiedade profunda, da qual a compulsão é vista como um tratamento paliativo. Como seu predecessor Richard Nixon, que teve a mesma estrutura e que lembrou de sua mãe no dia de seu exílio da Casa Branca, as escolhas de Clinton o levaram à miséria. Nem Nixon nem Clinton parecem ter sido capazes de refletir sobre o padrão e reconhecer de onde saíam suas escolhas. Essa mão silenciosa do destino internalizada é a natureza da tragédia. Na tragédia grega clássica, é claro, o protagonista, através do sofrimento, chega à sabedoria. Mas, na vida real, estamos para ver se o sujeito pode e vai passar pelo sofrimento redentor que leva ao conhecimento e à cura. A questão que nenhum de nós consegue responder é: do que é que estamos inconscientes? Entretanto, uma análise sincera dos padrões da nossa vida pode muitas vezes levar à descoberta dos fatores escondidos, dos quais nossos padrões externos são, na verdade, uma extensão lógica. A pior coisa que podemos fazer para os outros é sobrecarregá-los com nosso material inconsciente. E, no entanto, não podemos evitar de fazê-lo. É razoável, então, que o melhor que possamos fazer em nossos relacionamentos seja tornar nossa história íntima mais consciente. Para todos nós, história é o que temos feito como resultado de sermos inconscientes. O que leva cada um de nós a fazer o que fizemos é o que faz a história. Raramente a nossa história é o desenrolar de intenções conscientes. As feridas do destino voam em direção à repetição de 1000 maneiras diferentes. As feridas do destino voam em direção à repetição de 1000 maneiras diferentes. Embora possa ser ofensivo para alguns considerar um complexo uma mitologia, muitas ideias importantes ficam mais claras quando o fazemos. Primeiro, como o mito que cada complexo corporifica é gerado historicamente, sua ativação e assimilação pela consciência força a imposição de um sentido anterior de si mesmo e de mundo sobre o presente. Segundo, a dinâmica dessas mitologias tem uma tendência reflexiva em direção à compulsão de repetição e, por conseguinte, à criação e ao reforço de um padrão que, seja ele escolhido ou não, torna-se o nosso destino. Terceiro, o poder desses mitologemas tem o potencial de se estender além dos limites do presente
Eles podem contaminar, para o bem ou para o mal, nossas relações mais amplas com o mundo. Quando o complexo fundamental fala, nosso diálogo com o mundo é influenciado pelo grupo de significados que está no centro. Atividades fundamentais, tais como confiança-desconfiança, dependência-independência, capacidade de intimidade e sociofobia, e assim por diante, emanam do núcleo mítico. Por fim, a energia no centro do sistema mitológico é a nossa energia. É uma centelha da alma. Sempre que ela pode ser assimilada melhor pela consciência, ela tem o poder de ampliar nosso quadro de referência e nosso campo de ação. Ela é o mar secreto do qual nossa vida surge e sem o qual não somos nós mesmos. Ela é nosso vislumbre fragmentário dos deuses.